desta mesa não poderia ter sido mais apropriada. A crise do capital, as guerras de imperialistas e as lutas sociais. Esse título caracteriza a etapa atual da luta de classes ao nível mundial, que passa necessariamente pelas formações nacionais, regionais e continentais. Portanto, é um título que, ao mesmo tempo, acentua a crise do modo de produção capitalista, porque não tenham dúvida, nós estamos transitando, historicamente falando, de um modo de produção para outro, que será, não tem a menor dúvida, o socialismo. E como dizia Marx, há um determinado momento de uma transição de um modo de produção a outro, uma fase de coexistência de modos de produção. Então nós estamos no momento da coexistência, da desagregação do modo de produção capitalista. Aliás, esse modo de produção capitalista clássico, cujo vetor principal era o capital industrial, eram as indústrias, carro-chefe da economia e da expansão do sistema capitalista mundial, há algum tempo, né, desde o advento do neoliberalismo, deu lugar ao capital financeiro, especulativo, esse capital que hoje domina e controla grande parte, se não a totalidade da economia mundial, responsável pelos índices todos que nós temos aí representados, como por exemplo essa profunda desigualdade apresentada pelo Teotônio, de que 1% da população detém quase a metade da riqueza mundial. Isso é um processo de degenerescência do capitalismo e, portanto, há um determinado momento em que é absolutamente indispensável que se trave também a luta ideológica, a luta no campo das ideias. Daí ser muito oportuna a observação e a lembrança que foi feita aqui sobre a tentativa do capital de controlar a educação em todos os níveis, não apenas nos níveis básicos, mas inclusive no nível superior, porque é uma forma de formar as chamadas elites pensantes da classe dominante, com vistas a reproduzir os valores do capital. Então nós temos que entender que quando nós falamos em crise, nós falamos de uma palavra que é polissêmica, ou seja, ela compreende mais de um significado. Ela compreende o significado da crise do capital como uma degenerescência de um sistema já falido, e compreende também a crise como um momento de inflexão, de reflexão, para que as forças sociais vivas possam se organizar em todos os níveis com vistas a fazer frente ao poder do capital. Aqui, na América Latina, como em outras regiões do mundo, nós estamos travando uma das guerras contra o neoliberalismo, que é a guerra de libertação nacional, que hoje assume um patamar de guerra de libertação continental. É preciso que a América Latina se unifique em torno de lideranças que já demonstraram a sua capacidade de enfrentamento contra os interesses imperialistas e possamos fazer frente a esse poder dos Estados Unidos, que capitaneia o grande capital mundo afora, e entender que as guerras
de rapina do imperialismo precisam ter um contraponto, que são as guerras sociais e as guerras de libertação. Ontem, na abertura, inclusive, do nosso seminário, eu estava fazendo alusão a um jornal de 1914, um jornal de orientação anarquista, mas que tinha grande penetração no mundo do trabalho na época, chamado A Guerra Social, e esse jornal já acentuava a necessidade de se discutir a guerra que estava se iniciando naquela época, que veio a ser a Primeira Guerra Mundial, como uma guerra interimperialista, uma guerra que só interessava os interesses do grande capital, e que o povo deveria não pedir a paz entre os poderosos, mas pedir uma paz que passe necessariamente pela justiça social, pela libertação do povo e pelo enfrentamento da luta de classes. Não há possibilidade de se conviver com a desigualdade em processo crescente. Já naquela época a desigualdade era muito grande. Ela agora é mais sofisticada, porque ela atinge patamares mais elevados. Então nós não temos apenas aquela miséria absoluta, a pobreza em grande escala. Nós temos hoje possibilidade, quer dizer, o capital tem a possibilidade de contornar esses bolsões, e atenuar a situação de grande parte dos contingentes sociais que ainda vivem subjugados, espoliados pelos interesses do capital. Então, é importante que a gente entenda que certos conflitos localizados fazem parte não apenas de estratégia de dominação geopolíticas, como é o caso do conflito na chamada região da Eurásia, que compreende uma vasta região com grandes reservas de jazidas petrolíferas. Se nós pegarmos desde o Irã, o Cazaquistão, Turcomenistão, Bielorrússia, vejam bem que boa parte dessas regiões pertenciam à União Soviética. Daí o interesse dos grandes capitais petrolíferos internacionais, das grandes empresas privadas internacionais, de terem acesso a essa região, que é estratégica, é uma forma de impedir o crescimento do BRICS, já que o BRICS é formado fundamentalmente pela China e pela Rússia. Claro que Brasil, Índia e África do Sul são parceiros importantes, até porque configuram uma contra-hegemonia importantíssima para frear os ímpetos ainda mais agressivos da máquina de guerra norte-americana, que muda governo, muda partido, muda orientação, mas quem domina verdadeiramente a política externa americana é o Departamento de Estado. Esse é que impõe a lógica da guerra, que é a mesma lógica do capital. E contra essa lógica é preciso que a gente construa espaços como esses, que a gente possa interagir mais com os movimentos sociais, articular os partidos políticos que realmente têm um compromisso com os setores populares e entender que em determinados momentos do processo eleitoral, por exemplo, a gente tem que ter um lado bem definido para defender as conquistas já alcançadas. Não ter nenhum receio, nenhum dilema, nenhum problema em definir que nessa eleição, por exemplo, nós temos que estar com a Dilma para dar continuidade a esse processo de resistência que tem sido pontuado em diferentes momentos
e atos do governo brasileiro, sempre em consonância com formas de luta que visam exatamente denunciar o apetite do grande capital, não só na nossa região, mas mundo afora. Eu fico por aqui, até em respeito ao horário, né? E agradeço a atenção de todos.